Então, olá, tudo bem? Como vão? Se preparando aí para as provas, né? Eu sou o professor Rômulo Augusto, sou professor de artes cênicas e professor de artes visuais do Colégio Dromos, aqui de Brasília. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que é direcionado para os nossos alunos, mas também é direcionado para todo mundo que quer estudar, que quer fazer uma revisão, que quer relembrar aquilo que você estudou, né? Então a gente vai começar aqui um trabalho que implica, primeiro a gente pensar o que a prova vai cobrar, né? E uma das coisas que o Enem cobra é a questão da linguagem, né? Visual, audiovisual ou mesmo a linguagem cênica. Eu vou tentar aqui começar pelas questões que estão vinculadas às artes visuais. Então, lembrando, né, que o estudo do aluno tem muito a ver com as técnicas empregadas, né, com o tipo de, vamos dizer, de modalidade artística que se fez no tempo, né, durante os períodos históricos. Então, a gente vai ver aqui um pouco de barroco, um pouco de arte moderna. Como, em geral, o Enem está ali na etapa final, né, do terceiro ano, da terceira série, a gente trabalha muito com a linguagem contemporânea, a arte contemporânea, aquilo que você, aluno, olha e fala assim, muito doido, né? E realmente é meio doido, porque a partir ali do romantismo as coisas começaram a se desvincular do período clássico. Então, no clássico, tudo era muito organizado, muito vinculado às divindades e a um caráter racional da obra de arte. E, atualmente, você vê que não tem esses mesmos critérios e, principalmente, você não tem o critério da beleza. A beleza como simetria, a beleza como harmonia, mas, hoje, uma coisa muito feia, vamos dizer, escatológica, horrorosa, pode ser chamada de arte. Então, tirando os preconceitos do lado e tirando essa ideia de gosto, né, a gente segue aqui tratando aqui das questões. Vou tentar comentar algumas coisas, né, principalmente aquilo que eu sei. Então, vamos adiante. Então, a primeira tela aqui eu tentei colocar, né, meu nome e o que a gente vai trabalhar. Quando a gente for passar para as artes cênicas, eu vou parar e a gente vai ter uma nova aula sobre o tema específico de artes cênicas. Algumas questões vocês vão ver que são misturadas, né? Que tem a ver com cultura geral, que tem a ver com história, muitas vezes sociologia, né? Alguns temas que se politizam, né? Então, vamos adiante. Eu comecei aqui, então, selecionando algumas questões que são mais novas, né, de artes visuais, mas principalmente que são questões exemplares. Vamos a isso. Então, nessa primeira questão, você tem aí essa foto, né? Almeida H, Dentro de Mim, ano 2000, uma fotografia preto e branco, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Aí temos aqui uma espécie de performer, alguém que está aí provavelmente num movimento de dança e ao mesmo tempo inserido em seus pés ali uns objetos metálicos, né? Então aqui nesse detalhe você pode ver um pouco melhor e isso tem a ver um pouco com a ideia da body art, né? A arte do corpo ou a arte como suporte, a arte tendo como suporte o corpo. Então eu vou fazer a leitura aqui, peço que vocês acompanhem a leitura com atenção, isso é importante. Então vamos lá. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que a sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então, essa ideia da body art, ela pode estar ali vinculada ao corpo diretamente ou indiretamente, né? Ok? E aí, temos aqui a fonte, e aí temos as perguntas. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de
E aí, quando a gente pensa no Enem, o Enem, ele continua a pergunta, né? Então, é muito importante que a gente tenha muita atenção ao ler e voltar lá a ler de novo para fazer sentido as perguntas. Então, é o que eu vou fazer. A concepção de body art está relacionada à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição. Ela não está fazendo um limite, mas ela está unindo. Provavelmente essa não. B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Você vê isso na foto, você vê um pouco isso dentro do que é o conceito de body art. Olha, B pode ser uma boa. C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. É isso? Será que isso daí não seria uma possibilidade? Mas isso não é o objetivo da body art. Outra, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ora, a obra está, quer dizer, o corpo está inserido na obra, né? E o corpo, ele está em função da obra e não autônomo dentro disso. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Isso aí é uma redundância, sei lá, porque o artista, ele em geral, ele deve estar em contato com o espectador. Vamos ver aqui a resposta. Letra B. A concepção de body art está relacionada à intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Aqui eu tenho um erro aqui que eu juntei o D com body, tá? Vocês devem ter percebido. Aqui, body art, então, como exemplo, né? Você vê essa mulher aí, está ali, em vez de água, tem carvão, e ela está ali sentada, performando, né? Ou seja, agindo fisicamente, teatralmente dentro desse aspecto visual aí desta banheira. E trazendo para o corpo dela o carvão, né? Então, é algo muito subjetivo, né? Aí é um outro tipo de body art, né, que está sendo muito comum, que é essa ideia da tatuagem, né, da transformação do corpo, que também está nos limites da body art, por pior que pareça, né? Esse rapaz aqui realmente não o considero bonito. Você deve considerá-lo, né? Você é moderno, jovem. E aí, vamos a outro aqui, ó. Também chamado impressões ou imagens fotogramáticas. Outra questão, certo? Os fotogramas são uma definição genérica. Imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível, exposta a uma fonte de luz. Hoje em dia a gente usa muito a câmera digital, então talvez isso seja um pouco abstrato para vocês, mas é a ideia do papel sensível à luz, que ao ser exposta à luz, aquela imagem que está sendo fotografada, ela é impressa ali no papel fotográfico. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Outra coisa que a gente tem que pensar é que a vanguarda, ela vai trazer aí várias modificações no campo da arte e vários rompimentos com aquilo que era a arte clássica. Representou mesmo ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Então, essa ideia de que a representação figurativa, ela está ali no campo da cópia da realidade ou da descrição das coisas na arte. E aí, tem aí essa imagem, né, do Man Ray, Radiograph, do MoMA de Nova York, Museu de Arte Moderna de Nova York. Você tem aí algo tanto abstrato, né? Você vê que tem a sobreposição de imagens, né? Parece um raio-x e ao mesmo tempo aí
você tem aí uns elementos gráficos, né, visuais, que compõem a obra. Vamos ao que eles podem nos perguntar. No fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa, né, está se distanciando da representação figurativa, a que se refere o texto 1, manifesta-se na ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. O surrealismo não está ali, né, propriamente presente como uma característica muito clara aqui na foto, mas vamos ver. B. Impossibilidade do acaso sob a técnica como crítica à arte realista. Ora, a impossibilidade do acaso. O acaso é a possibilidade da arte moderna, né? Então, essa ideia de que tecnicamente as coisas funcionam, mas que, por um acaso, algo que seja inusitado vai acontecer, isso daí, né, que está no acaso, é também, vamos dizer, absorvido pela obra de arte. Faz parte do jogo da criação da obra de arte, como crítica à arte realista, né? Não faz muito sentido essa frase, mas deixa ela aí. C. Manifesta-se na composição experimental, fragmentada e de contornos difusos. Se a gente volta lá, a gente vê um pouco isso, né? É experimental, contornos difusos, não tem muita clareza do que é que está sendo apresentado, né? Deixa essa aí. D. Abstração radical, voltada para a própria linguagem fotográfica. Não é tão assim, né? Não é uma abstração radical, você consegue ali ver ali algumas imagens, algo de representativo ali naquele beijo, nas bocas se unindo, né? E o E, imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Não está ali imitando. Vamos ver o que o Enem botou como gabarito. Composição experimental, fragmentada e de contornos difusos, que é o que mais pareceu, né? É fragmentado, né? Tá ali, né, solto, tem imagens desassociadas, não tem contornos e, acima de tudo, quando a gente pensa na arte moderna e a arte contemporânea, o experimentalismo é uma base, ok? Lá nos ambientes clássicos não eram experimentais, os caras tinham regras, né, para fazer as coisas, mesmo que com liberdade. Aqui é uma outra questão característica, né, do Enem, que vai colocar aqui uma situação muito comum, né, tanto para o teatro, quanto para as artes visuais, quanto para a dança, quanto para a arte do circo, né, que é a fusão e a mistura. Então você vê que esse grupo, né, de música e teatro, eles trabalham aí muito com essa linguagem circense. Lembrando que a linguagem circense está vinculada à linguagem teatral. Então vamos lá, misturando tudo, né? O grupo de teatro mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop, da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Será? Integração de diversas linguagens artísticas. Opa, essa parece verdadeira, hein? Que é o que a gente falou. Você tem o circo ali, a música, a maquiagem, a encenação. C. Sobreposição entre música e texto literário. Cara, por mais que você conheça o teatro mágico, o que você tem aqui é uma foto e um pequeno texto. Então, você não pode tirar algumas conclusões sobre essa ideia do texto literário. Não foi dito, não foi apresentado. Manutenção de um diálogo com o público.
também eu não posso afirmar muito isso, né? O diálogo no teatro, nas artes de um modo geral, ele acontece. Porém, esse diálogo, quando você fala de cena teatral, ele deve ser mais, vamos dizer, mais real. Diálogo no sentido de que eu pergunto e você responde, ou que eu preparo uma cena, um espetáculo, onde a resposta da plateia vai vir e eu estou preparado, mesmo que improvisadamente, para responder a ela. E a adoção de um enredo como fio condutor. Também não vejo isso. Vamos ver o que eles vão marcar. Integração de diversas linguagens artísticas. E é fácil. Então você olha assim e fala, mas que complicação. Não, é muito tranquilo. Tem ali o circo, a música, a teatralidade e por aí afora. Letra B. Agora a gente tem aí, né, primeiro, deste lado aqui, uma cerâmica marajoara, né, que maravilhosa. E do lado aqui, você tem aqui uma arte moderna, estrutura vertical dupla, né, onde eles vão botando pedras ali. Isso pode nos remeter a totens, né, pode remeter aí a várias questões envolvidas na arte egípcia, na arte, vamos dizer, essas artes que estão ligadas aí às civilizações humanas. Vamos adiante. Temos aí o detalhe, estrutura vertical dupla, para ver mais de perto. E aí a cerâmica marajoara tão conhecida. Então vamos ao texto. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra estrutural vertical dupla se distingue da urna funerária marajoara. Então a gente já viu aí que mais um detalhe apareceu, que é uma urna funerária, ou seja, uma urna que guarda ali os restos mortais, as cinzas ou algo do gênero. Então, distingue-se da urna funerária ao evidenciar a simetria na disposição das peças. Tem simetria nas duas, né? De alguma maneira. Então não está se distinguindo, né? Não está ali evidenciando a simetria na disposição das peças. Será que é esse o objetivo? Não parece. B. Materializar a técnica sem função utilitária. Então, a gente está perguntando da obra, da segunda obra, que é aquela das pedrinhas, certo? Então, materializar a técnica sem função utilitária, pode ser umas, né? Quando você olha para a urna funerária marajoara, ela tem uma função. Ela é arte, é artesanato, mas tem função. Aquela outra não. Ela não tem uma utilidade. Então, a B é boa, hein? C. Abandonar a regularidade na composição. Ali naquela composição há regularidade, né? Anular a possibilidade de leituras afetivas. Não, né, de jeito nenhum. Ali as leituras afetivas, né, que o público possa fazer, elas são livres, né? Então, ao se deparar com uma obra, a afetividade ou essas questões, né, subjetivas, elas vêm à tona. E a E, integrar o suporte em sua constituição. Será? Isso não está muito claro. Vamos ver qual aí que eles vão marcar. Aqui a gente pensou, materializar a técnica sem função utilitária. A marajoara em comparação com a outra. A marajoara tem uma função utilitária e a outra não. É arte pela arte, ou é uma composição abstrata que não tem uma função ali específica, ok? Aqui a gente tem aí, né, Tarsila do Amaral, uma obra da estação ferroviária, e ela é muito bonita, muito colorida, né, tem um pouco de influência aí de Pablo Picasso, dessa possibilidade aí, né, da decomposição das imagens e, obviamente, que aqui você tem, né, traços de tropicalismo, né, desse colorido, né, e de trazer algo que seja brasileiro para a discussão. Vamos ao texto.
Uma das funções da obra de arte é representar o contexto sociocultural a qual ela pertence. Produzida na primeira metade do século XX, né, a Estrada de Ferro Central do Brasil evidencia o processo de modernização pela... Aí aqui você vê que o cara põe como exemplo uma obra de arte e vai perguntar algo diferente. Então, a Estrada de Ferro Central do Brasil evidencia o processo de modernização pela verticalização do espaço. Quando a gente pensa em verticalização do espaço, a gente pensa em arranha-céus, né, em prédios altos, não sei. Processo de modernização, desconstrução da forma. A desconstrução da forma está um pouco ali ligada, né, à arte moderna lá da Tarsila, mas vamos deixar aí. Sobreposição de elementos. Né? Na obra você vê que há sobreposição de elementos, né? E essa ideia, né, ela também está ligada à arte moderna, né, e à própria modernização das cidades. Essa aí é boa. Valorização da natureza, né? Não seria Estrada de Ferro se fosse para valorizar a natureza. Professor, mas tem muitos quadrinhos aqui, muitas, né, vamos dizer, arvorezinhas, né? Mas essas árvores aí, elas estão ao lado de prédios, de antenas, né, e de estruturas metálicas. E abstração do tema. Será que está muito abstrato? Né? A gente tem uma abstração, porém aí tem aí uma clareza de que isso é uma estação de ferro, né? E que tem aí coisas que não são abstratas. Vamos ver qual é o gabarito. Sobreposição de elementos. E isso aí está implicado também, né, dentro dessa ideia da arte moderna, que vai, né, sobrepor elementos, vai trabalhar um tanto aí com a ideia de letras, palavras e muitas vezes até com a colagem. Vamos para a próxima. Aqui você tem azulejo, né, um azulejo muito bonito, um azulejo... se não me engano, maranhense, né, que tem aí, né, essa origem dos azulejos portugueses, né, da nossa descendência portuguesa. E aí vamos ver o que o texto diz. Os azulejos das fachadas do Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, integram o patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela Unesco. Então, essa ideia de que existe um patrimônio, né? E esse patrimônio ele é material e ele também é imaterial. Então, eu posso dizer que o samba é um patrimônio imaterial, eu posso dizer que o maracatu é um patrimônio imaterial, porque ele acontece como festa, né? Mas ele não é algo que a gente consiga dizer, ele existe, ele está aqui. E tem o patrimônio material, que são os prédios, as obras, etc. Inclusive livros, né? A técnica artística utilizada para a produção desses revestimentos advém das confluências de diferentes saberes do Oriente Médio e da Europa. É possível. Adequação para aproveitamento da mão de obra local. Isso não está ali na obra, isso não está aqui no texto, né? Inovação decorrente da Revolução Industrial. Ora, os azulejos, eles são anteriores à Revolução Industrial. Influências das culturas francesas e holandesas. Ora, a gente sabe aí que a maior parte dessa ideia de azulejo é português, ok? De Portugal. Descobertas de recursos naturais na colônia. Também muito aleatório, né? E aí qual é? Confluência de diferentes saberes do Oriente Médio e da Europa. Então, obviamente, né, que a gente que é das artes, a gente tem algum conhecimento histórico, mas pouco aprofundado. Mas provavelmente nas aulas de história vocês vão perceber que na Europa, por exemplo, em Portugal, você tem origens, né, árabes, na Espanha também. Então você tem diversas misturas na Europa. Portugal traz isso para o Brasil e o Brasil é bastante europeu. O Brasil também é bastante africano,
o Brasil é bastante, vamos dizer, diverso nas suas culturas e nas influências. Porém, isso daí é uma mistura de Oriente Médio, Europa, e faz-se claro aí através dessa produção de azulejos. Aqui, mais uma arte moderna, algo que você andando aí, se você estiver andando numa exposição e vê algo assim e for um desavisado, você pensa, pô, o faxineiro não limpou o museu, né? Mas é a intenção do artista, né? Fazer aí um tipo de instalação contemporânea, onde aquilo que é um objeto qualquer, ele vai ser um objeto apreciável como arte. Mas não é só isso, ele está aqui compondo um ambiente, então a gente pensa aqui em instalação, que é um tipo de processo artístico, onde eu pego um ambiente, crio uma instalação, onde o público pode andar, né, pode tocar, ou pode apreciar isso como um ambiente artístico, criando sensações em quem está ali, vamos dizer, apreciando. E aí tem o nome, instalação com camisas de força, pia, baldes, torneira, espelho, lâmpadas, de 2001. A imagem reproduz a instalação da paulista Lina Kim, apresentada na 25ª Bienal de São Paulo em março de 2002. Tu que é novo acha que 2002 faz muito tempo, mas não faz não. Nessa obra, a artista se utiliza de elementos dispostos num determinado ambiente para propor que o observador reconheça reconheça a recusa à representação dos problemas sociais. Você vê isso? Acho que não, né? Quando coloca a camisa de força ali, né, você vê que tem ali a questão da loucura, do hospício, né? Ou dessa ideia de internar o louco dentro de um hospício, sair da sociedade. Então, eu posso ver problemas sociais ali. Reconheça o questionamento do que seja razão. Ora, isso aí é possível, né? Porque a gente está tratando ali, camisa de força, algo desordenado, né? Algo que não está ali muito ligado a uma lógica ou a uma estética específica. Propor que o observador reconheça esgotamento das estéticas recentes. Ora, a gente pode até achar que, né, é tão maluco tudo que está se esgotando. Porém, isso daí é, vamos dizer, uma característica de criatividade. Então, várias estéticas aparecem a partir do romantismo, quando entra na Idade Moderna, quando entra ali no mundo contemporâneo, se expande as possibilidades de ser artista. Então, antes você tinha que saber desenhar, pintar, ter técnica. Agora você pode dar uns gritos e chamar isso de arte. Processo de... Então não tem um esgotamento, né, das estéticas. Processo de racionalização inerente à arte contemporânea. A arte contemporânea não é racional, muito pelo contrário, é mais subjetiva. O que tem por trás disso daí é a arte conceitual, que muitas vezes a arte conceitual ela precisa de um conceito para ser entendido. Então eu faço uma arte muito esquisita aqui, que é incompreensível, e o acadêmico, o professor da universidade, o pesquisador, vai conceituá-la. Ou o próprio artista conceitua o que ele está fazendo. Então não é muito racionalizado. E ruptura estética com movimentos passados. Isso também é possível, né? Então a gente tem aí, né, algumas coisas aí, né, que são um pouco fora, né? Eu acho que a B, questionamento do que seja razão, é muito específico. Essa ruptura estética com movimentos passados, né, parece boa. Vamos ver o que ele fala. Questionamento do que seja razão. Ah, mas por que, professor? Questionamento do que seja razão. Se eu estivesse fazendo a prova ali, né, no nervosismo, né, talvez eu ficasse perdido. Porém, quando você lê ali, né, que ele está dizendo que um dos materiais ali é a camisa de força, né, que é aquela camisa que abraça o louco para que ele fique, né, parado. Então, acho que isso daí
explicita aí por que é questionamento do que seja razão. E também questiona a razão no sentido artístico, né? É uma obra super abstrata ou super subjetiva, que vai depender da visão de cada um e não de uma racionalidade da própria obra. Aí nós temos uma outra, né, que é muito legal também, que tem a ver com essa ideia de instalação, onde você está nesse ambiente e além de curtir visualmente a coisa, você pode tocar, você pode experienciar sensações num ambiente como esse. Ernesto Neto, Dancing on the Cutting Edge. Instalação interativa. O nome já diz, né? O que é interação? É você interagir com as coisas que estão instaladas. E aí, vamos a isso. Os artistas liberados do peso da história ficavam livres para fazer a arte da maneira que desejassem ou mesmo sem nenhuma finalidade. A gente viu lá na Marajoara, finalidade, utilidade. Essa é a marca da arte contemporânea. E não é para menos que, em contraste com o modernismo, que é anterior à arte contemporânea, não existe essa coisa de estilo contemporâneo. Não tem um estilo contemporâneo, né? É muito diverso, tem muitas coisas, é uma profusão de coisas que se pode fazer dentro dessa ideia contemporânea. A obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação abordada no texto ao destacar o papel da arte na valorização da sustentabilidade. Danou-se, né? Não tem isso, sustentabilidade, não estão falando disso. Mas deixa aí, né? Vamos ler tudo. De criação abordada no texto ao romper com a estrutura dos referenciais estéticos contemporâneos. Na verdade, ela não está aí, né, rompendo com a estrutura de referenciais estéticos contemporâneos. Se fosse, seria do passado, clássicos. Está rompendo com o clássico. C. Envolver o espectador ao promover sua interação com a obra. Opa! Olha, essa é bem boa, né? Bem boa. Ó, por quê? Porque ele está ali no ambiente para interagir. Reproduzir no espaço da galeria um fragmento da realidade. Ora, isso ali que está na imagem, subindo, né? Não é um fragmento da realidade, muito pelo contrário, parece formas abstratas, amebas, glóbulos, células, água, sei lá, né? Transparência, isso não é da realidade propriamente. E, onde eu parei? No D, agora o E. Utilizar a linearidade dos estilos artísticos anteriores. Puxa vida, claro que não, né? A arte contemporânea, ela busca não ser linear, desde a arte moderna, não é linear, ela não é lógica, ela não é consequente, mas ela se inspira em coisas bastante abstratas. Então, qual é? Envolver o espectador ao promover a interação com a obra, né? E isso é uma das funções daquilo que se chama de instalação artística. Aí a gente tem aí mais uma fotografia, né? Onde você tem essa ideia do fotograma, né? Onde em cada fase ele está no momento dessa caminhada, certo? Como funciona o cinema? Cinema, né, hoje em dia é digital, né? Então isso aí é um pouco mais abstrato. O digital é contínuo, porém o cinema da película ele é feito em fotogramas. Então, na medida que eu passo um fotograma e outro, eu vou dando velocidade à imagem, como se você visse uma coisa contínua. Porém, ela é uma sequência de fotos, né, que dá a ideia de movimento. Então, isso é uma das qualidades do cinema, né, desse primeiro cinema. E aqui você tem, né, vamos dizer, um desenho, uma foto aí, onde você tem, né, uma pintura, né, de uma corrida de cavalos. Então, muito bonito, muito bonito. Então, e aí? O que eles vão dizer para a gente? O texto, né?
Quando eu tenho alunos presentes, eu peço para eles lerem. Aqui eu estou lendo. Então, atenção. A arte pode estar, às vezes, muito mais preparada do que a ciência para captar o devir, a influência, a fluidez do mundo, pois o artista não quer manipular, mas sim habitar as coisas. Dá para entender esse texto? Acho que dá, né? O famoso artista francês Rodin, o grande escultor, no seu livro L'Art, de 1911, comenta que a técnica de fotografia em série, mostrando todos os momentos do galope de um cavalo em diversos quadros, apesar de seu grande realismo, não é capaz de capturar o movimento. O corpo do animal é fotografado em diferentes posições, mas ele não parece estar galopando. Na imagem científica, fotográfica, o tempo é suspenso bruscamente. Claro, eu tiro uma foto, aquele tempo é suspenso. Para Rodin, um pintor é capaz, em uma única cena, de nos transmitir a experiência de ver um cavalo de corrida. Isso porque ele representa o animal em um movimento ambíguo, em que os membros traseiros e dianteiros parecem estar em instantes diferentes, né? Rodin diz que essa exposição talvez seja logicamente inconcebível, mas é paradoxalmente muito mais adequado à maneira como o movimento se dá. O artista é verdadeiro e a fotografia mentirosa, pois na realidade o tempo não para. Muito bonito, né? Tanto filosófico. Vamos ver o que a gente faz. Observando-se as imagens, o paradoxo apontado por Rodin, ou seja, de que a imagem fotográfica não é tão precisa quanto a imagem do artista, né? Procede e cria uma maneira original de perceber a relação entre a arte e a técnica. Porque a fotografia é realista na captação da sensação do movimento. O Rodin não disse que é realista, ele disse o contrário, né? Porque a fotografia ali, ela não se aproxima da realidade, tanto quanto a pintura. Aí, porque a pintura explora os sentimentos do artista e não tem um caráter científico. Não foi dito isso, né? Não é? Foi dito. C, porque o fotógrafo faz um estudo sobre os movimentos e consegue captar a essência da sua representação. Ele defendeu isso? Acredito que não. Porque o pintor representa de forma equivocada as patas dos cavalos, confundindo nossa noção de realidade? Também não, né? É estranho. Porque a pintura inverte a lógica comumente aceita de que a fotografia faz um registro objetivo e fidedigno da realidade. Isso é muito interessante, né? Porque a pintura, ela pode ser fotográfica, né? Ela pode capturar um momento, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela pode ter objetividade, mas também subjetividade. Vamos ver aqui o que o Enem responde. A última, né? Porque a pintura inverte a lógica aceita pela fotografia, né? A fotografia faz um registro objetivo e fidedigno da realidade. A arte, né? A pintura, ela vai passar por outros filtros e às vezes ela é mais precisa, porém ela não está ali para captar a realidade como ela é sempre, né? Claro que tem pinturas que fazem isso. Vamos adiante. Aqui a gente tem um barroco, né? Essa aqui é a igreja de São Francisco de Ouro Preto. E aí, olhando para a imagem, a gente pode ver traços bastante brasileiros, né? Então, assim, isso é um pequeno detalhe no telhado da igreja, né? Muito bem pintado. O Ataíde é um grande mestre dessa pintura, né? Parceiro lá de Aleijadinho, e faz uma pintura aqui que você vê características dessa santa aqui, um pouco brasileiras, né? Africanizadas, as feições e tudo. Então ele incorpora essa natureza brasileira na obra barroca.
E vamos a isso. Manuel da Costa Ataíde, assim como os demais artistas de seu tempo, recorria a bíblias e a missais impressos na Europa como ponto de partida para a seleção iconográfica de suas composições, que então recriava com inventiva liberdade. Obviamente que o barroco ele é absolutamente religioso, né? E que esses pintores aí também eram cristãos, católicos, e tinham ali inspiração ao fazer isso, inspiração religiosa, divina, podemos dizer. Se Mário de Andrade, né, o escritor, houvesse conseguido a oportunidade de acesso aos meios de aproximação ótica da pintura dos forros de Manuel da Costa Ataíde, imaginamos como não teria vibrado com o mulatismo das figuras do mestre maranhense, ratificado ao lado de Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. A sua percepção pioneira em um surto de racialidade brasileira em nossa terra em pleno século XVIII. Então, isso aqui era natural, né? O cara pintava e tudo mais. Mas o que ele está dizendo é que o Mário de Andrade não poderia ver de perto e que se visse ia se encantar. Vamos ao texto. Então, o que a gente vê aí? O texto 2 destaca a inovação da representação do artista setecentista, expressa no texto 1. Só mais um detalhe aqui, que ele chama de mulatismo, né? Que é essa ideia da mistura, né? O mulato. Mulato é mistura, né? E é essa nossa grande qualidade, né? Nós brasileiros somos miscigenados, misturados. E aí expressa no texto 1 a reprodução de episódios bíblicos. Será que ali é um episódio bíblico mesmo? Ou é a figura da santa, né? Retratação de elementos europeus. Ora, se está dizendo que ele está pintando ali um aspecto de mulato, de mulatismo, de mistura, não pode ser bem isso, né? Não está retratando elementos europeus. Valorização do sincretismo religioso. Não, ali é uma igreja católica, não tem ali uma mistura de religiões, que é o que significaria sincretismo religioso. D, recuperação do antropocentrismo clássico. Então essa ideia de representação do homem, né, do homem no centro, não tem a ver com religião. E incorporação de características identitárias, né? Onde a identidade das pessoas, no sentido de que sou negro, sou mulato, sou africano, sou português, sou branco, sou preto, enfim. Qual será? Eu já tenho minha aposta e é a letra E. Incorporação de características identitárias, nesse sentido da racialidade ou coisas do gênero, né? Então isso está presente na obra barroca mineira desses caras, isso é maravilhoso, né? Muitos trabalhos recentes, muitos trabalhos recentes da arte digital não consiste mais em objetos puros e simples, que se devem admirar ou analisar, mas em campos de possibilidades, programas geradores de experiências estéticas potenciais. Se já era difícil decidir sobre a paternidade de um produto da cultura técnica, visto que ela oscilava entre a máquina e os vários sujeitos que a manipulam, a tarefa agora torna-se ainda mais complexa. Se quisermos complicar ainda mais o esquema da criação nos objetos artísticos produzidos com meios tecnológicos, poderíamos incluir também aquele que está na ponta final do processo, que foi conhecido pelos nomes, hoje inteiramente inapropriados, de espectadores, ouvintes ou leitores. Numa palavra, os receptores de produtos culturais, certo? Então, a gente está aí falando um pouco sobre a recepção, o público, a produção em relação ao que o público vê, né? E a essa ideia de que, né, você tem artes variadas, né, mais complexas, que usam elementos como a tecnologia, etc. E aí vamos lá. O autor demonstra a crise que os meios digitais
trazem para questões tradicionais da criação artística. Sim, particularmente para a autoria, né? Ou seja, quem é o autor desta obra. Essa crise acontece porque, atualmente, além de clicar, navegar, o público analisa o objeto artístico. O público anula a proposta do autor. O público assume a criação da obra. O público interfere no trabalho da arte. O público impede a atribuição de autoria. É uma questão complicada, né? Então, acho que analisa, tem uma possibilidade, anula a proposta do autor, talvez não, assume a criação, talvez não, mas interfere no trabalho da arte, talvez, né? Então, se você olha lá para aquelas anteriores que tem instalação, aquilo é feito para interferir, né? E impede a atribuição, impede como, né? Vamos ver aqui o que ele marca, interfere no trabalho de arte. Então, você veja que a interferência, ela é de diversas formas. Porém, antigamente não tinha interferência. A interferência era mínima. E agora a arte ela já é criada, muitas vezes, para ser mexida ou para que a plateia, o público, interfira. Então, isso é uma característica da arte contemporânea. Outro. Está cansado, né? Pois a vida é assim. Em suas produções, nem o olho, nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças, aqui já é teatro, ó, teatro e algumas misturas. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. Lembrando que essa ideia de audiovisual também é do teatro, porque o teatro é visual e é auditivo, ok? No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica no palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão, rapidez, podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles, sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado, buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo entre os atores. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. Então isso daqui é muito comum, você ver isso num espetáculo teatral, num espetáculo contemporâneo, onde eles não estão ali racionalmente querendo te explicar uma historinha, contar uma historinha, mas que esse tipo de arte é uma arte que os meus alunos diriam muito doida, né? Sai de lá, não entendi nada, porque esse entendimento é difuso. Esse entendimento depende muito da sua concepção de vida, da sua subjetividade, para você unir esses pontos dentro do seu sentimento ou dentro da sua racionalidade. Vamos aos itens. A descrição que referencia o teatro ontológico, histérico, é o nome do negócio, né? Daí você já vê que é doidão o negócio. Teatro ontológico histérico, do dramaturgo estadunidense Richard Foreman, representa uma forma de fazer teatro marcada pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Subverte elementos tradicionais da narrativa teatral? Parece que sim. É marcada pela visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Não, isso aí não. Ele está ali numa narrativa onírica, porém essa visão idealizada de mundo talvez não esteja presente aí, né? Porque você vê mais o caos. C. Representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica. Não vimos isso, né? D. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais.
Será mesmo que a burguesia quer ver um negócio muito doido, essa dita burguesia? E é valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego? Será? Eu acho que não, né? Então vamos ver o que é. Obviamente, está aí para subverter os elementos da narrativa teatral. Muito bem, vamos à próxima. Aqui, né, apesar de eu ter entrado um pouco aí no teatro, né, a gente às vezes vai encontrar questões no Enem que se misturam bastante, como a primeira, aquela do circo, tem a ver com música também. Vamos a essa. Para que a passagem da produção ininterrupta de uma novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressa a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não valem mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Então isso tem um pouco a ver com consumo, né? No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Coquelin reflete ações que explicitam métodos utilizados pelo mercado de arte, investimentos realizados por mecenas. Ora, se você olha aqui, né, essa ideia de instigar, provocar, né, é preciso excitar a demanda. Vamos ver. Interesses do consumidor da arte. Práticas cotidianas do artista. Né? Faz parte, né, dessa ideia da propagação, né? Ou dessa propaganda que se faz da coisa, desse vender a obra, será? E fomentos públicos à cultura. Vamos ver o que ele vai falar. É o investimento realizado por mecenas. Então, quando você pensa no mecena, né, é aquele cara que investe na arte. Muitas vezes porque é um apoiador, né, que gosta da arte, e muitas vezes porque ele, investindo na arte, ele tem ganhos, tanto ganhos materiais, quanto ganhos, vamos dizer, de sua própria imagem ou da imagem da sua empresa. Então, essa ideia de mecenato, é uma das sustentabilidades da arte no mundo, mesmo em lugares onde a arte tem boa bilheteria, vende bem. O mecenas está presente. E aqui a gente faz a finalização aí das artes visuais. Espero ter sido útil, né? Obviamente que eu não tenho como falar de todas as coisas das artes visuais, mas isso te faz lembrar de coisas, faz você refletir um pouco sobre o que vai vir lá na prova e de como você pode raciocinar. Ok? Muito obrigado. E é isso aí. Meu nome é Rômulo Augusto e o Colégio Dromos está de parabéns. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Grande abraço e até logo.